Olá, sejam todos bem-vindos a mais um exercício do Clube AM da Análise Macro. Eu sou o Fernando e hoje, aproveitando o clima de Copa do Mundo, vamos falar sobre futebol e economia. Então, o Brasil está indo até então bem nos gramados, né? Mas na economia, como que está o país, a economia do país, né? Frente a outras economias que estão em disputa aí na Copa do Mundo. Então, a ideia do exercício de hoje é justamente criar aí uma ferramenta analítica que permite o usuário comparar as economias, né, os dados econômicos dos países que estão disputando aí a Copa do Mundo, certo? E para fazer isso a gente vai propor aqui a construção de uma dashboard, utilizando a linguagem de programação R, para possibilitar justamente responder esse tipo aí de questionamento. Então a gente criou aqui um exemplo de dashboard bastante simples, né, que vai permitir fazer isso. Então é uma dashboard que vai ter aqui algumas opções de interatividade, então ele pode selecionar quais países que ele quer comparar, então, por exemplo, Brasil e Argentina, Brasil e Alemanha, certo? Vai permitir também selecionar a variável que ele quer comparar, então PIB, taxa de câmbio, taxa de inflação, pode filtrar aqui as observações, são séries temporais, né? Certo? Tem várias opções aqui, também mudar o tipo de gráfico de coluna, de linha, de área e também baixar os dados, se ele quiser fazer uma análise externa, certo? Então esse aqui é o exemplo de dashboard que a gente criou para responder esses tipos de questionamento e comparar as economias que estão disputando a Copa do Mundo, certo? A gente vai se inspirar nesse exemplo aqui, um pouco mais completo, para fazer um exemplo de dashboard, utilizando ali o R, um pouco mais simples, né? Que não demande tanto tempo, porque essa dashboard que demanda um pouco mais de tempo, né? Para a gente criar. Então, para não ficar um exercício muito maçante, a gente vai fazer um exemplo mais simples, mais básico, certo? Então, a gente vai fazer isso basicamente em 5 etapas. Primeira etapa é ir lá para o RStudio, né, e criar um projeto de R. Então, vou utilizar aqui o PostCloud, já estou aqui no RStudio, vou criar aqui um projeto de R. Então, para isso, vou utilizar ali o pacote UseThis, que vai ter ali uma função dentro dele chamada create project. Você dá ali o nome do projeto que você quer criar, vou chamar aqui de macro Copa 2. Certo? Ele vai te criar aqui, ó, no seu diretório corrente. Vou dizer que eu quero criar nessa pasta aí mesmo. Uma estrutura de pastas, né? Não vai reiniciar aqui o RStudio, não quero salvar nada. Uma estrutura de pastas justamente para você trabalhar em cima. Então, essa é a primeira etapa, criar esse projeto aí. Tá aqui, ó, macro Copa 2. E aí, minha estrutura de pastas. E aí, eu vou definir que eu quero trabalhar aí. Certo? Então, essa é a primeira etapa. Segunda etapa é coletar os dados, né? Então, eu estou utilizando aqui na dashboard basicamente 5 variáveis, né? Taxa de crescimento do PIB, câmbio, taxa de desemprego, taxa de inflação e taxa de juros. No caso aqui da Alemanha, né, na fonte de dados que eu estou utilizando, não tem esse dado disponível, mas é a taxa de juros, certo? Então, a gente tem que coletar os dados. Então, onde que a gente vai coletar os dados? Tem várias opções disponíveis, né? Você tem vários órgãos internacionais que provê, né, dados econômicos a nível, né, de país, certo? No caso aqui eu vou utilizar o Banco Mundial, certo? Então tem dois caminhos, ou você vai diretamente lá no site deles, seleciona os dados que você quer, tem a API de dados que você pode utilizar, certo? E aí importa esses dados ali para o R, ou você utiliza uma via alternativa, né, que é o que eu vou utilizar aqui, que é um banco de dados, né, de terceiros, gratuito, né, que provê esse mesmo acesso a esses mesmos dados do Banco Mundial, né, de maneira mais facilitada, né, muito mais direta, certo? O site do Banco Mundial ali às vezes é um pouco complicado de utilizar, então eu vou utilizar essa via alternativa, que se chama DBnomics. Então é um sitezinho, né, um banco de dados, basicamente de dados econômicos, né, a nível mundial, certo? E aí vai ter várias fontes de dados aqui, né? Então tem desde Banco Mundial, OCDE, Banco Central Europeu, FMI, várias fontes de dados, né? A que eu vou utilizar aqui é o Banco Mundial, que é pelo que eu vi que tem mais dados aí que eu preciso, né, para esse exercício. Então dentro do Banco Mundial vai ter lá um dataset chamado WDI. Eles têm dados ali das variáveis que eu quero, né, a nível de frequência aí anual. Então, como funciona aqui nesse site DBnomics, nesse banco de dados aí? Basicamente, você tem que acessar aqui o dataset que você quer, os dados, né, e aplicar filtros aqui
para fazer uma consulta de dados. Então, por exemplo, eu quero que dados de frequência anual, do indicador, por exemplo, inflação, ó, inflation, por exemplo, inflação, o CPI, né, e taxa de crescimento anual. Então, seleciona o indicador e seleciona aqui os países, né, que você quer consultar os dados. Então, por exemplo, Brasil, tem várias opções aí. Então, seleciona tudo aqui, né, todas as opções que você quer do dataset, das variáveis, todos os filtros aqui. E no final, você vem aqui no download, copia essa opção aqui, ó, de um link, né, para um arquivo JSON. É isso que você vai utilizar para coletar os dados. Então é bastante simples, né? Só localizar o dataset, fazer os filtros, copiar aqui esse arquivo, esse link para esse arquivo JSON, certo? E aí você vai ter que colocar aqui, né? São 32 países que estão disputando a Copa, né? Então vai ter que filtrar aqui os 32 países, né? Pode ser um pouquinho trabalhoso, né? Eu já fiz isso previamente. Já tenho esse link copiado, né? Dessa consulta de dados que eu vou fazer nesse banco de dados aí. Então tem aqui, ó, todas as etapas que a gente vai percorrer, criar o projeto, a gente está na segunda etapa agora, coletar os dados. Então tem aqui o link, ó, vou pegar esse link e agora voltar lá para o RStudio para fazer a coleta de dados. Então vamos abrir aqui um script de R para fazer a consulta dos dados. Então, ó, vou salvar esse script na pasta R, chamando aqui de getData, certo? E aí vou abrir uma seção aqui chamada pacotes para carregar os pacotes. Então, carregar pacotes. Vou precisar ali do pacote RDBnomics, que é o pacote do próprio site aqui, né, para você coletar dados deles. Então, vou instalar ele aí, não está instalado. Vou chamar outra seção aqui chamada dados para coletar os dados. Então, ó, coletar dados. Colocar aqui, ó, dados brutos, nome do objeto que eu vou salvar a consulta de dados. Eu vou chamar ali dbnomics, a função RDB desse pacote aí para fazer a consulta. Então, ó, tem um argumento ali chamado API link, você cola ali o link que você copiou ali do site deles. Então, cola aí, certo? É um link bastante extenso, vou separar aqui em algumas linhas, ó. Então, ó, vamos separando aqui para facilitar a leitura, né? Não ficar somente em uma linha, esse link gigante aí. Se outras pessoas forem acessar o código, né, vai dificultar entender, né, o que está acontecendo no script. Então, por isso que eu estou separando aqui em várias linhas. Então, a última linha aqui, fecha ali o paste para concatenar essas várias partezinhas aí. E tá aí a minha requisição de dados que eu vou fazer. Então, executa isso daí, ele vai te retornar no seu environment aí uma tabelinha, né, com esses dados que eu pedi ali para eles. Então, são aí quase 10.000 observações. Os dados vêm desse jeito aí, a nível de país, né, frequência anual, os códigos das variáveis e os valores na última coluna aqui, certo? E aqui a identificação dos países. Então, tem aí os meus dados, minha tabela que eu vou utilizar na dashboard. Aí você poderia fazer aqui alguns tratamentos, né, para melhorar aqui essa estrutura de dados, né? Eu vou deixar isso como exercício, se você quiser fazer, certo? E aí, próxima etapa, coletei os dados, salvar eles localmente para eu poder utilizar eles diretamente lá na dashboard que a gente vai criar na sequência, sem depender, né, de conexão com a internet, de API de dados, né? Essas coisas podem ser instáveis, né? Então, é interessante trabalhar com dados offline. Então, a gente salva essa tabela aí como um arquivo CSV. Então, salvar arquivo CSV. Eu vou utilizar ali o reader, library, reader, instalar ele para criar, né, um arquivo CSV para mim. Tem ali as funções do RBase, mas prefiro utilizar aqui os pacotes Tidyverse. Então, tem ali, ó, função write CSV. Você passa ali o objeto que você quer salvar como CSV, então dados brutos. Passa ali o arquivo, o nome do arquivo, então vou salvar
em uma pasta chamada dados, certo? Então, dados barra, vou chamar aqui de dados underline macro.csv. E aí tá aí, salvo meus dados nesse formato aí, certo? Então a segunda etapa concluída, coletei os dados, disponibilizei os dados para usar. Terceira etapa, criar layout da dashboard. Então para isso, a gente vai utilizar lá o pacote chamado Flex Dashboard. É uma das opções, tá? Mas eu acho que é mais fácil para você criar um layout e trabalhar em cima desse layout, modificando, personalizando da forma como você preferir. Então você instala o pacote Flex Dashboard para poder utilizar esse layout que já vem com o pacote, né? Uma vez instalado o pacote, você vai lá no File, New File, R Markdown, vai te abrir essa janelinha aí, pediu para instalar o pacote Markdown, então vamos dizer que quero instalar, e vai abrir essa janelinha aí com as opções para criar arquivos, né, aqui no R, do R Markdown. Então eu vou utilizar ali um template, né, justamente da Flex Dashboard, dá OK, e vai te criar esse arquivo aí, que é um documento R Markdown, né, para formato de saída, né, de dashboard. Então ele vai basicamente colocar nessa estrutura aqui, né, um layout, né, de dashboard, gerando lá no final uma página, né, HTML. Então você salva esse arquivo aí, vou salvar ali na raiz, ó, colocar aqui, ó, macro copa 2, o nome do arquivo. Clica ali no Canit, só para observar o layout que ele traz para você. Ele traz aqui uma barra de navegação, né, essa barra superior, que tem aqui o título da dashboard, traz aqui os painéis, o layoutzinho na dashboard, bem simples, certo? Então tem uma coluna aqui, uma outra coluna aqui, com dois gráficos. O que eu quero fazer aqui, nesse layout de dashboard que eu quero criar, é mais ou menos isso daqui, ó, uma barra lateral, uma coluna com um gráfico, uma segunda coluna com outro gráfico, certo? Então vamos fazer isso. Como que eu faço isso? Utilizando ali o Flex Dashboard. Já tem praticamente aqui tudo pronto, ó. Tem uma coluna ali com um gráfico, uma outra coluna com dois gráficos. Então eu quero as duas colunas com apenas um gráfico apenas, né? A gente vai fazer esse exemplo mais simples. E vamos criar aqui uma barra lateral, uma sidebar, né? E aí para isso você utiliza essa mesma sintaxe aqui, ó, column, e aí esses monte de ifs aí vai definir uma barra lateral, né? E aqui você insere um bloco de código, por exemplo, da linguagem R, certo? Então tá aí as minhas três colunas. Essa daqui, como eu quero que seja uma barra lateral, coloco aqui, ó, ponto sidebar, sidebar. É isso que vai virar uma barra lateral, não uma coluna, né? E essas outras aqui são colunas. E aí eu vou tirar esses atributos aqui de largura da coluna, vou deixar meio a meio. Opa, certo? Vamos ver como é que ficou. Canit. Ele vai me gerar o documento HTML. Então ficou assim, ó. Tem aqui a barra superior, barra lateral e as duas colunas que eu vou colocar dois gráficos com os dados que eu coletei, certo? E aí, o arquivinho, né, que ele gera é esse daqui, ó. Então, macrocopa2.html, um arquivo de internet aí, certo? Então, a segunda etapa aí concluída. Criei aí o meu layout da minha dashboard. Aí vai ter outras opções aqui, né? Você pode definir aqui o título, né? Isso é importante, né? Então, macrocopa, por exemplo, macrocopa. Você pode definir um tema, né? Se você não te agradou aí esse tema básico, né? Então, por exemplo, tem ali os argumentos theme, e abaixo de theme, na hierarquia aqui dos argumentos, você consegue utilizar ali os temas do Bootswatch, Bootswatch, acho que é assim, e vai ter várias opções ali, né? Você consulta ali a documentação da Flex Dashboard que você encontra, né? Todas as opções disponíveis, né? Então tem aqui, ó, temas, vai ter aqui, ó, Bootswatch 4, as opções, ó. Então, ó, Journal, Dark Listas, todos esses temas aí tem disponíveis, tá? Então eu vou utilizar esse Journal aí, bem simples, Journal, certo? Aí vai ter várias outras opções, tá? Vou deixar assim basicão,
para manter o exercício aqui bem breve. Então tá aí, esse é o meu layout da dashboard, certo? Próxima etapa é conectar, né, os dados que eu salvei ali com essa dashboard e também criar as visualizações dos gráficos. Então vamos fazer isso, certo? Então vamos colocar aqui, ó, nesse primeiro bloco de código, né, a gente geralmente faz isso, declara ali as bibliotecas, carrega os dados, para depois aqui, nesses outros blocos de código, né, criar as visualizações. Então, ó, carregar bibliotecas, pacotes, né? Então, carregar aqui o reader para importar ali o CSV. Então, importar dados, colocar aqui, ó, macro dados, reader, vou importar ali meu arquivo. Então, ó, read CSV, o arquivo ali na pasta dados, que eu nomeei como dados macro. Então, dados macro.csv, certo? Então, tá aí, ó, macro dados, tá aí, certo? Então, esse é o arquivo que a dashboard vai ler para depois a gente botar esses dados aí nos gráficos, certo? E aí a estrutura de dados é essa, né? Como eu falei, é interessante fazer alguns tratamentos. Vou fazer aqui algo bem simples, apenas para facilitar ali nos gráficos, né? Então, uma coisa que a gente precisa aqui é separar essa informação do nome do indicador para o nome do país, né? Essa informação não tem nas outras colunas. Vamos criar isso, uma coluna com o nome do país, uma coluna com o nome do indicador, certo? Então, vamos fazer isso, macro dados. Vou utilizar aqui o pipe do base R. E aí vou utilizar ali o pacote dplyr para alguns tratamentos. Então, acho que não está instalado o dplyr, não está instalado, vamos instalar ele e fazer esses tratamentos. Vou precisar ali da função aqui, mutate do dplyr para fazer esses tratamentos. Então eu quero tratar ali a coluna. Vou pegar essa coluna aqui, ó, indicator, e recodificar ela com o nome da variável por extenso. Então é o código da variável passar para o nome da variável. Então aqui, ó, indicator é igual. Eu vou utilizar aqui para recodificar um case when. Case when, então, quando o indicator for igual a macro dados, indicator unique. Então, quando for igual a isso daí, ó, esse código aí, eu vou nomear isso, recodificar isso, como inflação. Então, vamos colocar aqui, ó, inflação percentual anual, certo? Quando for igual a esse outro código aí, eu vou chamar de taxa de juros. Então, ó, juros percentual depósito, que é o que eu peguei ali, né? Essa taxa de juros de depósito. Quando for igual a esse próximo aí, vamos recodificar e chamar isso de crescimento do PIB, né? Então, PIB, aqui tem um espaço a mais no início, vou tirar esse espaço. Aqui, ó, PIB, percentual, crescimento anual, né? É essa variável que a gente pegou. Dando seguimento, quando for igual a esse outro código aí, vamos chamar, acho que isso daqui é câmbio, câmbio. Então, vamos chamar aqui, ó, de câmbio. Aí a unidade de medida é unidade monetária corrente, em termos de dólar. E é uma média anual, né? Só a média. E por fim, quando for igual a esse último código aí, ó,
eu vou chamar de desemprego, né? Então tá aí. Desemprego, percentual do total da força de trabalho. Total, vou colocar aqui. Então tá aí, minhas 5 variáveis recodificadas. Tem aqui a coluna indicator com a nova informação. Agora eu preciso de uma outra coluna com, tirar esse vírgula aqui, com o nome do país. Ó. Então vou colocar aqui, ó, country name. E aí para isso, né, para recodificar essa informação, aqui eu tenho só o nome do país ou abreviado, né, ou aqui, né, deixa eu tirar isso daqui, esse filtro aqui, ou aqui, ó, no final dessa coluna aqui. Então, ó, a gente tem nessa coluna aí, series name, todos esses nomes aí, 160 nomes, né, 160 séries temporais aí de todos os países. Então, ó, como que a gente pega somente esse nome de país aqui, né? Tira essa informação aqui do início, né, e pega somente o nome do país. Tem várias formas, é o mais, talvez mais não simples, mas mais fácil, né? Seria utilizar expressões regulares, né, regex. Então eu quero um padrão, isso daqui são strings, né? Eu quero pegar um padrão, né, e extrair de cada uma dessas strings. Quero extrair o nome do país, ó, que está aqui no final. Então qual que é o padrão que eu consigo identificar aqui? A gente tem o nome da variável, né, hífen, nome do país, e assim por diante. Para todos os casos, segue esse padrão aí. Então eu tenho um padrão regular, né, uma expressão regular, eu quero extrair esse padrão. Então como que eu faço isso? Vou utilizar lá o pacote stringer. Então stringer, vou colocar aqui para carregar ele, ó, library stringer. Aí, se você não conhece muito de expressões regulares, né, consulta aí a tabelinha do pacote. Você encontra facilmente no Google, certo? Ele te dá aqui um resuminho de como funciona essas coisas, tá? Então, voltando aqui, ó, eu quero extrair um padrão. Então, str extract da coluna ali chamada series name. Quando eu identificar o padrão tal, que eu vou colocar aqui, né, na sequência, eu vou extrair essa informação dessa coluna. Então, qual que é o padrão que eu quero extrair? Quero esse último nome aqui dos países, né? Então, ele está precedido de um if, né, espaço, hífen, espaço, e um parênteses, né, um fecha parênteses ali. Então, eu vou colocar aqui nesse argumento pattern que eu quero extrair a palavrinha, né, tudo que tiver aqui depois dessa precedência aqui desse padrão que eu identifiquei. Então, como que eu traduzo isso que eu estou falando, né, para código, né, para expressão regular? Aí vai ter aqui a tabelinha, né, do stringer, tá? Para te auxiliar. Então, eu sei que nesse caso aqui, eu quero um padrão, por exemplo, aqui, ó, precedido por alguma coisa. Então, ó, eu quero extrair a letrinha A precedido pelo padrão a letrinha B. Então, por exemplo, se eu tenho essa string aqui, B, A, C, A, D, eu quero extrair o Azinho aqui que está destacado. E aí, para isso, eu utilizo essa regex aqui, esse padrão aqui. Então, aqui abre e fecha parênteses para definir um grupo, um padrão, né, dentro desse grupo. E aí eu utilizo essa expressão aqui, ponto de interrogação, menor igual. Aqui o B é o padrão, então no caso ali eu tenho que colocar ali o parênteses, né, o hífen, parênteses, espaço, hífen, espaço, esse é o meu padrão. Fecho parênteses, então esse daqui é o meu grupo, meu padrão, a minha precedência, né? E depois, aqui na sequência, o que eu vou de fato extrair da string, certo? Então eu vou seguir isso daqui. Tem que colocar isso aí lá no argumento pattern, né? Só atualizar ali o Bzinho e o Azinho. Então, o Azinho é qualquer coisa que está depois da precedência ali. Então, é qualquer coisa. Pode ter letras, pode ter... Tem país aqui, por exemplo, que tem
Irã, Islamic Rap, então tem vírgula, tem ponto, então qualquer coisa que tiver dentro depois do padrãozinho aqui, eu vou extrair. Então, para definir isso, tu coloca ali, define um grupo de preferência, né? É interessante, tá? Aí tu coloca ali um ponto, asterisco, isso vai dizer, né, pro R que você quer extrair qualquer coisa depois, na verdade, precedido por o que você definir aqui antes, tá? E aí, como está no final de cada string aqui, né? Aí tu coloca um cifrão para dizer que está no final da string, né? Tudo, qualquer coisa, né, que você quer extrair, tá? E aqui no Bzinho tu coloca o padrão, ó. Então o padrão é isso daqui. Então eu vou copiar aqui, substituir aqui no B, certo? E esse aqui é o meu padrão. Se eu executar assim, ó, vai me dar um erro. Então aqui, ó, questão ali de parênteses, incorreto, tal. Isso porque aqui no pacote stringer, né, o parênteses, né, ele é entendível como se fosse uma linguagem interna, né, do pacote, tá? Então quando você quer extrair um padrão onde no padrão tem um parênteses, você tem que fazer o escape desse padrão, desse caractere, né, que você quer extrair. Então, para escapar, você utiliza barra, contra barra, na verdade, né? Então, tem que colocar aqui, ó, antes desse parênteses aqui que está nas minhas strings, ó, que é esses parênteses aqui, coloca um barra, contra barra, na verdade, certo? E agora sim, deve funcionar. Então, tá aí. Executei, vamos ver se funcionou. Coluna country name, tá aí, ó, certo? Vamos salvar esse tratamento no próprio objeto macrodados e observar o resultado. Então, macro dados, tá aí a minha tabelinha com na country name, pegar ali os valores únicos, tá aí, ó, todos os nomes de países tratados. Então, beleza, agora tem o nome do indicador, tem o nome ali do país, cadê? Aí. Macro dados, né? Eu abri o objeto errado. Então tá aí. Aqui o nome do indicador, nome do país. Tem tudo pronto agora para começar as visualizações de dados, né? Então, antes de fazer isso, né? Ainda na quarta etapa, né? A gente tem que definir ali como que vai ser a dashboard, né, na questão ali dos gráficos, né, e as opções que a gente consegue, que o usuário, né, vai conseguir interagir com os gráficos, né. Então, ó, dá um reload aqui, ó, tem dois gráficos, né, e tem opções aqui de interação. Então, antes de criar esses gráficos, vou criar essas opções de interação, que são esses botõezinhos aqui na barra lateral, né, que eu exibi anteriormente. São os botões ali de justamente selecionar o país, selecionar a variável e assim por diante. Então vamos criar isso daqui e aí a gente conecta esses botões com esses gráficos. É assim que funciona aqui, usando esse framework que eu estou utilizando, certo? Então esses botões você coloca ali na barra lateral, certo? Então vamos colocar aqui, ó, criar botão de selecionar países, certo? Então para criar o botão vai ter várias opções também, certo? Ou você utiliza o pacote Shine, tem ali várias opções de criar botão, ou vai ter um outro pacote que eu prefiro, que é o Shine Widgets. Acho que não está instalado. Vamos instalar, ó. Que ele oferece ali um layout, né, uma visualização mais interessante de criação de botões, ó. Então, vamos colocar ele aqui, ó. E aí vai ter uma funçãozinha dentro dele, ó, que se chama acho que é Picker Input, que você consegue justamente criar um botão. Então você tem que definir
um identificador do botão, então input ID, vou chamar aqui de país, um textinho de exibição, então label, selecione os países, o próximo argumento ali, choices, são justamente o que está aparecendo aqui nas opções do botão, ó. Então, ó, são os nomes dos países, tá? Então, ó, unique, macro, dados, country name, certo? Que é esse vetor aí de strings aí, esse vetorzinho aí, e a opção ali de você o que já está selecionado. Então vou colocar ali, por exemplo, Brasil e Argentina, aí coloca ali Brasil, Argentina, e também, né, que eu quero selecionar 2 a 2 países, ó. Então não permite selecionar mais que 2, ó, por exemplo, certo? Então vai ter ali no argumento múltiplo, permite selecionar mais de um, então true, mas eu quero limitar a 2 países por vez. E aí para isso vai existir ali uma opção, tem que passar uma lista, e aí vai ter ali um parâmetrozinho, que eu não me recordo o nome, que você passa aqui essa limitação, né? Então, ó, aqui nos exemplos, ó, deixa eu ver se eu acho. Tá, aqui, ó, max options, aí tu coloca quantas possíveis seleções tu quer definir, certo? Então isso aí cria o meu primeiro botão. Dá um canite aqui, ó, para observar o resultado, ver como que tá ficando, certo? E aí tá aí, ó, botãozinho de seleção criado, certo? Tá funcionando, certo? Outra coisa que eu esqueci, ó, é colocar aqui que eu quero utilizar o Shine, né? Como a gente quer uma dashboard interativa ali com botões, né? Você coloca esse parâmetro aí no cabeçalho. E aí quando você utiliza isso aí, ao invés de ele gerar aqui um arquivo, né, HTML, ele vai ficar, isso vai ficar sendo rodado, né, em execução em um servidor, né. Aqui no caso ainda está localmente, né, porque a gente não publicou ainda a dashboard. Mas quando a gente publicar lá no final, né, e aí isso fica armazenado em um servidor, não em um arquivo HTML, né, localmente, certo? Então, beleza, criamos o primeiro botão. O próximo botão que eu quero ali é aquele de selecionar a variável. Então, vamos lá. Aproveitar esse código aqui. E aqui, ó, criar botão de selecionar variável. Vou colocar aqui, ó, variável. Selecione a variável. Opções, choices, vai ser indicator, né? Que a gente criou ali a coluna. Selecionado, vou colocar aqui o PIB, percentual cresce anual, da mesma forma que a gente colocou aqui, né? Vai permitir somente a seleção de uma única variável por vez, e aí no caso essas opções eu não preciso mais. Então vou renderizar novamente a dashboard, vamos ver como ficou aqui. E aí tá aí, ó, certo? Criado outro botãozinho. Próximo botãozinho é para selecionar o tipo de gráfico. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, criar botões de selecionar tipo de gráfico. E aí vai ter nesse mesmo pacote uma opção, né, para você fazer isso. Então, acho que é, salvo engano, group, o nome da função
Radio Group Buttons. Acho que é essa daqui. Então ela vai seguir mesmo padrão, define um input ID, então por exemplo, gráfico, label, então coloca ali, selecione o tipo de gráfico, choices, aí você coloca ali um vetor nomeado, ó, isso vai fazer sentido logo adiante, tá? Coloca, por exemplo, line igual a linha. Então, o valor do vetor é o que vai aparecer lá para o usuário, e line é o nome do elemento do vetor, né? É o que a gente vai utilizar de fato no código interno. Então, column igual a coluna, e o outro que a gente colocou aqui, área, né? Área igual a área, certo? Selected, então qual que já vem pré-selecionado para o usuário? Vou colocar aqui line. E aí os outros argumentos aqui acho que a gente não precisa utilizar, certo? Então vamos ver como que ficou, vou renderizar novamente. Agora já está utilizando aqui o Shine, né? E aí está aí selecionado, né, os meus exibidos, né, na verdade, os meus botões, né, de tipo de gráfico. Aqui na verdade só tem que inverter, né, isso que eu fiz aqui. Passar de nome do elemento, né, para valor. Aqui eu inverti. Na verdade, o que é exibido, né, é o nome do elemento do vetor, né? E aí a gente tem que colocar essa informação aqui no nome, e o line, né, que é o que está como nome, a gente tem que passar para valor, e o valor é o que a gente de fato vai utilizar no código adiante. Então é só passar para frente, column, para ficar certinho. E aqui o área. Renderizar para ver se está certinho agora. E aí tá aí, ó, linha, coluna, área, certo? Então beleza, todos os botões criados. Aí você pode colocar mais, né, coisas, pode colocar um textinho aqui, né, antes ou depois, e assim por diante. A gente vai fazer basicão aqui, essa dashboard. Agora o próximo passo é criar os gráficos, né? A gente está ainda na quarta etapa, geralmente essa daí vai ser a etapa mais prolongada, mais trabalhosa. Agora vamos criar os gráficos. Então para isso você vai precisar, né, justamente para essa dinâmica, né, entre o que é botão e o que é gráfico funcionar, né, você atualiza aqui e as coisas, você muda aqui a opção do botão e as coisas se atualizam, né? Para isso funcionar, você vai precisar utilizar uma função renderizadora. E aí vai ter no Shine, né, as funções de renderizar gráficos, né? Então render plot, e aí você pode utilizar ela para vários pacotes de geração de gráfico, né? Então ggplot, plotly. O pacote que eu vou utilizar aqui é o HighCharter para criar gráficos, né? Que é esses gráficos aí interativos, tá? E aí o HighCharter, né, ele vai ter uma função renderizadora própria. Então vamos ver se o HighCharter tá library disponível aqui para mim, ó. HighCharter não está disponível, então vamos instalar ele. Certo? E aí carregar ele para poder utilizar as funções de gerar gráfico que tem dentro dele. Então, ó, instalado o pacote, agora sim, vamos utilizar ele. Então, ó, você vai utilizar a função renderizador do HighCharter, então render HighCharter, e aí você passa para esse primeiro argumento dela, expre, uma expressão, né, de geração de gráfico, certo? E a sacada aqui para conectar o gráfico que você vai gerar, né, que eu ainda não escrevi aqui o código dele,
com o botão, né, é utilizar uma expressão do Shine, né, que é a input e o input ID, ou seja, o nome do input que você definiu aqui nos botões, né? Então, por exemplo, nesse primeiro botão aqui, o nome desse input é país. Então aqui, dentro da expressão que gera o gráfico, você, em algum ponto do código, né, você vai ter que utilizar essa expressão aqui. Essa aqui é a sacada para conectar o gráfico com os botões, certo? Então, para deixar isso bem claro. Então, agora vamos gerar o gráfico. Em algum momento eu vou colocar esse input ID aí. Então, ó, eu tenho na minha dashboard macro dados, minha tabelinha, macro dados. E aí eu vou filtrar, né, os dados justamente para exibir no gráfico ali. Então eu tenho, deixa eu abrir aqui, ó. Eu tenho um gráfico 1, gráfico 2 aqui. Cada um deles eu quero selecionar dados de cada país. Então, para exibir isso, né, para fazer isso funcionar, eu aplico um filtro. Então, deployar filter na coluna ali. Acho que country name que eu coloquei ali. Então, country name, eu vou filtrar input país, no caso, primeiro país. Então, o usuário seleciona ali. Deixa eu voltar aqui. Ele seleciona 2 países, né? Eu vou filtrar o primeiro que ele selecionar. Então, de Argentina e Brasil seria a Argentina. Então, input ID para me retornar os valores que ele filtrou ali, né? Por exemplo, Argentina e Brasil. E aí, seleciono ali a primeira opção do que ele pediu ali, nos botões. E além disso, a variável de exibição. Então, ó, indicator, nome da coluna lá, é igual a input. E aí o nome do input referente a esse botão aí, variável. Certo? Então tá aí. Então estou conectando meus dados, né, com as opções ali dos botões dentro dessa função renderizador. E aí desse resultado aqui eu gero o gráfico. Então, ó, mais um pipe aqui. E aí a função do HighCharter lá para gerar gráfico, que é hchart, vai ter ali uma opção de você definir os eixos, né? Então, HighCharter, aí você coloca ali X, por exemplo, a coluna de período, que são séries temporais, Y coluna velo, certo? E acho que só isso já basta. Aí você coloca o tipo de gráfico que você quer gerar, então type igual a input. E aí você coloca ali que ele selecionou, né? Então, ali no botão de selecionar o tipo de gráfico, ele vai selecionar ali, por exemplo, linha. E aí vai vir o valor line aqui para o argumento type. Certo? Então é basicamente assim que funciona. Aqui faltou uma vírgula. E aí tá aí. Então vamos ver como ficou esse gráfico simples. Renderizar aí, para ver se está funcionando. A gente vai fazendo os ajustes necessários. Então tá aí renderizando, ó. Aí renderizou para mim. Então tá aí, ó, exibidos os dados do primeiro país, né? Só um gráfico que eu coloquei por enquanto, né? Então, por exemplo, se eu tirar a Argentina, vai vir os dados aqui do Brasil, por exemplo. Então, Brasil em 2021 cresceu ali o PIB, né, que é o que está selecionado ali, 4,661. Aí tu pode ver se está funcionando, né, os outros botões. Então, para a gente está tudo ok, ó. Inflação. E aí vai faltar algumas coisinhas, né? Então, título do gráfico, a opção de filtrar os valores, né? Que é o que eu coloquei aqui no primeiro. Então, vamos criar isso daqui, ó, esse slider aqui, e colocar um título do gráfico. Então, voltar aqui, vamos fazer isso. Então, mais um pipe, vamos colocar ali HighCharter, o slider. Ele se chama ali Navigator dentro do HighCharter, né? Aí tu coloca como habilitado. Acho que é isso. Vamos renderizar novamente para ver se está funcionando agora.
Aí tá aí, ó. Funcionando. Beleza. Agora vamos colocar ali o título. Então, mais um pipe. High Charter. Aí vai ter ali, acho que HC Title. Aí tu coloca ali o título que você quer. Então, por exemplo, poderia ser o seguinte, ó, PX0. E aí tu coloca o nome do país em cima do gráfico. Coloca um hífen. Na sequência, o nome da variável. Então, variável. Certo? Vamos ver se está funcionando. Renderizar novamente. Aí está renderizando. Ó, deu algum erro aqui, ó. Todos os argumentos têm que ser nomeados. Tem que colocar aqui, ó, text, salvo engano, nessa função aí hctitle. Senão não funciona. Tá renderizando novamente. Vamos testar se está funcionando, ó. Então tá aí, ó. Argentina, PIB. A gente sabe de qual país que está sendo apresentado aqui os dados e qual variável que é. Então, beleza. Agora só falta o segundo gráfico, né? E aí você também pode tirar esse chart A aqui, ó, porque não faz sentido manter ele. Aí tu coloca aqui um atributo ponto no title, vai remover essa informação ali na dashboard, tá? Então, beleza, ó. Vamos aproveitar o código, criar o segundo gráfico aqui. E aí, para isso é muito simples, ó. Só colocar aqui que eu quero o segundo país. Dar o renderizar aqui, para ver se está tudo ok. E aí vai estar finalizada a dashboard. Um dashboard bem simples, né? Um exemplo mínimo aqui que a gente propôs. E aí tá aí, ó. Certo? Então tudo aí funcionando. Gráfico diário. Selecionar aqui a inflação. Para a Argentina a gente não tem dados. Vamos ver se tem dados para outro país aqui. Colocar aqui a Alemanha, por exemplo. E aí tá aí, ó. Certo? Então, beleza. Dashboard simples finalizada. Agora vamos para a última etapa, que é publicar na internet. E aí, para isso, você vai precisar ali de uma conta, né, na shinyapps.io, que é o serviço de nuvem que eu vou utilizar, né, para pegar esse arquivo aí, não exatamente esse, né, mas o arquivo que a Shine, né, o pacote Shine gera, né, temporariamente da dashboard, né, que está localmente, né, e enviar para um servidor, né, que fica rodando 24 horas por dia. E aí, quando você faz isso, né, faz o upload desse arquivo local para esse servidor, vai ser gerado um link, e aí você pode utilizar esse link para acessar a sua dashboard de qualquer lugar, sem precisar depender de RStudio, né, sem precisar depender de clicar aqui no Canit. Então, a gente vai publicar, né, esse é o processo de publicar, que se chama aí, realmente, de deploy. Certo? Então, para isso, a gente vai utilizar esse serviço aí, shinyapps.io. Aí você precisa ter o pacote ali RS Connect instalado, configurar o token, né, que você obtém aqui nessa opçãozinha, certo? E aí rodar uma função ali que ela faz tudo automático para você de publicar a dashboard. Então eu vou dar uma pausa aqui para configurar o token, tem informações pessoais, né? E é assim que eu terminar a gente retorna. Mas é bastante simples, é só vamos fazer aqui, ó, instalar o pacote RS Connect, certo? Você instala o pacote, vem aqui no shinyapps.io com a conta criada, né, e logada, clica aqui no tokens, e quando clicar aí vai te aparecer ali a opção de você copiar um comandinho, né? Você copia esse comandinho que tem ali a chave de token, né, como se fosse uma senha. Você copia esse comandinho e roda aqui novamente, certo? Roda aqui no console esse comandinho. Aí vai configurar o token para você. Certo? Então vou dar uma pausa aqui, faço isso e a gente já retorna.
Aí pessoal, terminei de configurar aqui o token, aí você roda aqui no console, né? Não deixa aí no script, né? Porque são informações pessoais. É interessante você rodar diretamente no console para não ficar armazenado em nenhum lugar, né? Senhas é interessante não deixar, né, armazenado em scripts, tá? Então configurei o token, agora eu venho aqui com o RS Connect, deploy app, roda essa funçãozinha na raiz aí do seu projeto, né? Nessa pasta aqui está estruturado aqui meu projeto. Ele vai começar a publicar a dashboard, né? Vai demorar um pouquinho lá no shinyapps.io. E aí, quando ele finalizar isso, vai aparecer aqui para você nessa lista. Ó, já está aparecendo aqui para mim, ó, a lista de dashboards que você tem publicado na sua conta. Então, por exemplo, essa dashboard aqui é esse link aqui, ó. Quando você clica aqui, ele te abre essa dashboard aí que eu já fiz previamente. Essa que eu estou publicando, que está em procedimento ainda, né? Ela vai ser publicada com esse nome aí, Macro Copa 2. Então, quando terminar, né, você vai poder acessar aí o link, né? É só aguardar todo o processo, né? Tudo automático, né? Só aguardar, ver se não vai dar nenhum erro. Se der algum erro, né? Aí você revê, né, o código, ver se tem alguma coisa aí que de repente você pulou, né? Algum errinho de sintaxe, alguma coisa assim. Mas aguarda, se não der nenhum erro, ele vai publicar ali para você. Então, vou dar uma pausa aqui. Quando ele terminar, pode ser um pouco demorado. E quando ele terminar, a gente retorna. Aí pessoal, terminou aqui de todo o processo, né? Aí deu esse aviso aqui de pop-up, né? Bloqueado. Porque quando termina, ele automaticamente tenta abrir uma aba do navegador, né? Com o link, né? Aí no seu navegador. Aí o RStudio, o Post Cloud aqui, né? Ele acho que bloqueou. Aí dá um cancelar, copia esse link aqui que ele gerou automaticamente, né? Abre uma aba do seu navegador e acessa aí o link. Aqui ele me deu um erro, vou dar um atualizar aqui para ver se de repente não é uma instabilidade, aparentemente era. E aí você pode ir na sua conta do Shiny Apps, né? Também ver o status, ó. Então clica aqui, ó, tá status rodando, né? Então ele está abrindo aqui, está executando o aplicativozinho, né? A dashboard. E aí tá aí o resultado. Ó. Então vamos ver se está funcionando, ó. Selecionar aqui Suíça com Brasil. Vou colocar aqui Croácia, né? Que é o próximo jogo. Tem aqui, ó, Croácia. Aqui, ó, Croácia. Então, PIB, inflação, gráfico de coluna, gráfico de área. E aí, né, vai depender de tu, né, fazer a análise que você quiser dos dados. Certo? Então, o exercício era esse. Acho que ficou bem detalhado, né? Esse é realmente um ponto de dificuldade, principalmente para iniciantes, né? Criar dashboards aí no R, usando o Shiny. Então, espero que tenha ficado tudo esclarecido. E aí tem vários pontos de melhorias, né, aperfeiçoamentos que você consegue fazer, né, na dashboard. Isso aqui é um exercício básico, um exercício simples, né, para te dar um pontapé inicial, certo? Então, se você é aluno se você é membro, né, do Clube AM da Análise Macro e tiver alguma dúvida, é só mandar lá no suporte. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.